Mais um atacante pode chegar no São Paulo, Gabriel. Tem notícias sobre o mercado da bola. Vamos comentar muito sobre a chegada aí do Juan de Neno, né? Novo reforço aí do São Paulo. Tem muito notícias pra gente comentar aí sobre ele. Vamos falar sobre o jogo contra o Vasco aí que tá chegando e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. E hoje, terça-feira, foi dia do São Paulo fazer mais um treino e dar sequência aí à preparação pro jogo contra o Vasco, que é quinta-feira, tá chegando, tá? O São Paulo deu sequência nesta terça-feira à preparação para enfrentar o Vasco nesta quinta-feira no estádio do Morumbis. Treinando sem restrições, após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito, o garoto Luca pode ser titular. A gente comentou isso aqui já em outros vídeos, né, que o Luca pode ser, né, é uma dúvida que o Zubeldia tem para o jogo contra o Vasco. Ele pode começar aí o jogo entre os titulares. Tá? O Zubeldia, tá? Ele tá entre colocar o Luca como titular ou aquela maravilhosa e espetacular dobra de laterais que a gente tanto ama, né? A dúvida do Zubeldia é se mantém a dobra de laterais pela esquerda com o Wendel e Enzo Dias ou se entra com o Luca na ponta, aposta numa escalação mais ofensiva jogando dentro de casa. Tá? Então a dúvida do Zubeldia é essa pro jogo, entendeu? Enzo Dias e o Wendel dobra as laterais ou o Luca começando aí entre os 11 iniciais. Só de não ser a dobra de laterais com o Cedric, já tô aliviado. Só de não ser o Cedric ali como ponto, já tô aliviado. Entendeu? Aí essa é a dúvida do Zubeldia pro jogo aí contra a equipe do Vasco, né? Enfim, os pontas que tem, né, para jogar nessa posição são os garotos da base. É o Luca, entendeu? Tem o Henrique Carmo também que pode jogar nessa posição, né? No caso, ia ter que jogar o Lucas Ferreira para a esquerda e botar o Henrique Carmo na direita, né? E se for o Luca, né? O Lucas Ferreira fica na direita e o Luca vai pro lado esquerdo. E aí, as opções que tem os garotos da base. Se a gente tiver com medo de usar os moleques da base, aí vai ficar só colocando mesmo dois laterais, entendeu? No lado esquerdo ou no lado direito, como a gente já viu com o Cedric e com o Ferrarese, né? Enfim, bora ver o que o Zubeldia vai definir pro jogo. O Marcos Antônio segue como dúvida para esse confronto. Apesar de ter participado de uma corrida no gramado nos últimos dias, o volante trata de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, tá? A atividade São Paulina contou com um trabalho tático simulando situações de jogo e ajustes na equipe. Por fim, um exercício de cruzamentos e finalizações fechou o penúltimo dia de preparação do São Paulo. Tá? Foram as atividades que o Zubeldia fez com a comissão técnica e o elenco do São Paulo. Tá? Na manhã desta quarta-feira, tá? Amanhã, novamente no CT da Barra Funda, o São Paulo finalizará os preparativos para o jogo contra o Vasco, tá? Vasco. Então tem mais um jogo, mais um treino, tá? Amanhã na quarta-feira, aí sim o Zubeldia vai encerrar, né? Definir tudo que tem que definir. Se tiver dúvida, alguma coisa vai definir amanhã, porque quinta-feira já tem São Paulo em campo novamente. Belezinha, meu parceiro? Enfim, deixa embaixo nos comentários o que você faria. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, acho que todo mundo vai falar que tem que começar com o Luca ao invés da dobra de laterais. Né? Por ser um jogo em casa, né? tem que ser ofensivo, tem que ir pra cima, tem que criar situações de gol, tem que ter personalidade. Também acho que meio óbvio começar com o Luca, né? Ainda mais porque a gente joga em casa e tem que vencer de qualquer jeito. Não dá para negociar mais pontos aí no Campeonato Brasileiro, ainda mais jogando em casa contra o Vasco, né? Que tá aqui hoje é um confronto direto também perto ali do Vasco na tabela, tá? Bora mudar de assunto agora e bora falar aí sobre o Juan de Neno, tá? Porque tivemos aí um anúncio hoje, já tinha algumas informações em relação a isso mais cedo, e agora a tarde confirmou, tá? Porque vocês vão lembrar que as informações saíram sobre o Neno que ele viria por empréstimo, mas não. O Cruzeiro anunciou que rescindiu o contrato do argentino Juan de Neno, que deixa o atacante livre para poder assinar com o São Paulo. Em uma publicação em sua rede social, o Cruzeiro reforçou que foi realizado um acordo amigável entre as partes para o fim do vínculo contratual e desejou sucesso ao jogador no próximo desafio, tá? Como eu falei, já pela manhã já tinha algumas informações que o modelo do negócio do dinheiro no São Paulo poderia mudar, porque antes ele chegaria por empréstimo, né? E eu sei informações que ele poderia chegar de graça e vai chegar de graça porque o Cruzeiro rescindiu o contrato com ele, tá? Então ele vem aí livre para poder assinar contrato com a equipe do São Paulo, né? Vamos ver se vai ser mais informações, mais detalhes aí em relação a isso.
ou não, né? Se o São Paulo, se o São Paulo pagou alguma coisa para o Cruzeiro liberar ele, né? Se o Cruzeiro liberou de graça, rescindiu aqui, fica livre para assinar com o São Paulo, tem que ter mais informações e mais detalhes disso, né? Creio que depois que ele for anunciado, a gente vai ter mais detalhes aí sobre essa situação, né? Mas o fato é que ele rescindiu com o Cruzeiro de forma oficial, ele mesmo nas suas redes sociais já se despediu do Cruzeiro, né? Fez um post lá e tá livre agora para assinar contrato com o São Paulo. Já assinou, né? Como o Alexandre Vieira trouxe informação aí pela manhã. Tá bom? A questão agora é o São Paulo conseguir inscrever ele aí, né, cara, para colocar ele no bid, para ele poder estar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Vasco. Tá? O objetivo do São Paulo é que ele esteja à disposição para o jogo contra o Vasco, tá? O Cruzeiro já anunciou a rescisão e tá aqui, ó. A rescisão de Dineno já foi registrada no bid. Agora é questão de tempo para ele estar registrado como reforço do São Paulo. Deve dar tudo certo ainda hoje, né? E ele ser jogador do São Paulo e estar disponível contra o Vasco, tá? Então hoje é o último dia, tá? Se passar de hoje, aí ele não vai poder mais jogar contra o Vasco. Aí só depois, em julho, quando voltar os jogos aí, né? Pra parada, depois da parada do Super Mundial, tá? Então, já foi registrado no bid a rescisão, então questão de tempo agora fica mais fácil pro São Paulo registrar ele no bid como reforço do São Paulo, e acredito que vai dar tempo, né? Que ele vai estar disponível aí pro jogo contra o Vasco, ele deve estar aí no banco de reservas na quinta-feira no estádio do Morumbi. Belezinha, meu querido? O negócio é o seguinte, ó, ainda sobre a questão do Dineno, tá bom? O negócio é o seguinte, o Dineno, tá? Ele trabalhou com o Zubeldia do Racing, olha só que legal. O Juan Dineno foi revelado pelo Racing da Argentina. O responsável por levá-lo ao profissional foi justamente o técnico Luiz Zubeldia, que vai ser o seu treinador no São Paulo. Os dois, por sinal, têm uma relação especial. Em janeiro, começo do ano, durante a participação de São Paulo e Cruzeiro na FC Series, na Flórida, o Zubeldia e o Dineno se encontraram. O centroavante lembrou a pessoas que estavam próximas ao encontro que o treinador foi um entusiasta do seu futebol ainda nas categorias de base, antes dele subir e fazer sucesso. Então eles se encontraram aí lá nos Estados Unidos no começo do ano, né? O São Paulo enfrentou o Cruzeiro no primeiro jogo, né? Foi São Paulo e Cruzeiro, depois São Paulo e Flamengo, e o Zubeldia encontrou o Dineno, né, cara, lá nos Estados Unidos, né? Tiveram um encontro aí. Outro ponto que é curioso, apesar de ter sido relacionado para alguns jogos do Racing, sob o comando do Zubeldia, a estreia do jogador só aconteceu quando o treinador do São Paulo, quando o atual técnico de São Paulo, havia sido demitido por causa de resultados ruins, tá? Então o Zubeldia trabalhou com o Dineno aí em treinos, tá? Ali no dia a dia no Racing, e o Dineno foi pro banco em alguns jogos, mas o Zubeldia não chegou aí a dar chance para ele jogar. Entendeu? O Dineno só foi ter chance, foi estrear no time principal do Racing depois que o Zubeldia foi demitido por causa de resultados ruins, né? Então tá aí, o Dineno e o Zubeldia já se conhecem aí, tá? De velhos tempos, tá? Não é agora que eles vão trabalhar pela primeira vez, né? Apesar do Zubeldia não ter dado chance pra ele no time de cima, eles trabalharam juntos aí, bom? Aí o que acontece? Essa matéria que é do GE que eu tô lendo pra vocês, agora vamos para outro ponto que o GE traz aqui, que é o seguinte, é um bastidor, tá, em relação à chegada do Dineno ao São Paulo. Agora, no São Paulo, o Zubeldia foi avisado sobre a possibilidade de o São Paulo tentar a contratação do Dineno. E o técnico se empolgou. O treinador viu com bons olhos a chegada do centroavante, que deve estar à disposição para enfrentar o Vasco nessa quinta-feira. Tá? Então, o Zubeldia foi avisado, né, pela diretoria que estava tentando aí trazer o Dineno e ele gostou. Né? Ele se empolgou aí com a possibilidade do Dineno chegar ao São Paulo, né? Agora tá tudo certo, ele vai ser reforço São Paulo e vai trabalhar aí com o Zubeldia, né? Se o Zubeldia não deu chance para ele lá no Racing, no time principal, agora ele vai jogar com o Zubeldia aí no São Paulo, né? Enfim, olha, vou falar um negócio pra vocês. O Zubeldia já conhece o Dineno, né? Aí já do Racing. O Dineno encaixa muito nas características do jogo do Zubeldia. Ele queria um centroavante porque depois que o Caleri se machucou, não tem ninguém que faz o que o Caleri faz. Nem o André Silva e muito menos o Rian, né? Se você vai pegar Rian, André e Caleri, são três jogadores completamente diferentes. Entendeu? Completamente diferentes. O Zubeldia que é um centroavante forte, alto, que cabeceia bem, que faz o pivô, que briga com o zagueiro. Ele é literalmente um Caleri 2.0. Entendeu? Então, vou falar um negócio pra vocês. O Dineno tá vindo de uma lesão grave, é verdade. O Dineno já conhece o Zubeldia. Se o Dineno chegar no São Paulo,
tiver bem fisicamente, ele vai ser titular do São Paulo, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Agora, é óbvio que tem que ver como é que ele vai chegar, parte física, ele vem de lesão grave, mas dando tudo certo com ele fisicamente, cara, eu não tenho dúvida alguma que ele vai ser titular do São Paulo. E o André Silva vai ser o reserva e o Rian sabe-se lá quando a gente vai ver ele voltar a jogar de novo, se é que ele vai jogar, né? Vamos ser sinceros aqui, entendeu? Vamos ser sinceros aqui, a gente sabe muito bem como é que funciona as coisas, né, cara? O Rian já joga muito pouco aí, mesmo só com o André Silva e o Rian joga pouco. Quando tava o Caleri, o Rian nem jogava, entendeu? Pô, jogava 2 minutos um jogo, aí depois de 10 jogos jogava mais 5 minutos. Tipo assim, a gente nem via o Rian Francisco em campo. Quando tinha, né, o Caleri e o André. E agora que tem o Dineno e o André, eu não tenho expectativa nenhuma de que o Rian vai jogar, entendeu? Eu não tenho expectativa nenhuma, acho uma pena, entendeu? Porque é um talento que a gente tem. Aí entra aquele negócio, né? A gente sabe bem que tem times aí de olho no Rian, times interessados, né, nos jogadores aí das categorias de base do São Paulo, né, Matheus Alves, Lucas Ferreira e o próprio Rian. E a gente sabe que o São Paulo possa vender. Eu tô com medo de com a chegada do Dineno, o São Paulo já vendeu o Rian Francisco já agora no meio do ano, que vai ser uma pena muito grande, né? Porque se ele for vendido no meio do ano, a gente vai ter visto ele muito, muito pouco com a camisa aí do São Paulo. A gente sabe muito bem que, dependendo de oscilação, né, de jogar pouco, é um talento que a gente tem, né? E é um talento raro. Qual foi a vez que a gente teve um jogador, né, um centroavante da qualidade do Rian, do potencial, do teto que o Rian tem? Então, isso aí, né, cara, pelo menos pra mim, né, e de muitos, é de se lamentar. É de se lamentar aí, porque, como eu falei, é um talento muito grande que o São Paulo tem. E, assim, conhecendo o Zubeldia, como é que ele é, o Zubeldia tá no São Paulo tem mais de um ano, a gente sabe muito bem como é que é ele. Ele não vai utilizar o Rian, cara. Não vai, tá? Eu não tenho expectativa nenhuma aí que ele vai usar. O Juan, eu falo isso, né, cara? Não é X, é baseado no que a gente já tá acostumado a ver do Zubeldia no São Paulo, né? Repetindo, a gente conhece muito bem, porque ele tá há mais de um ano no São Paulo. A gente já conhece ele aí, irmão, né? De todas as formas aí, a gente já conhece o Zubeldia muito, muito bem. Vamos? Enfim, vamos mudar de assunto agora e o negócio é o seguinte, rapaziada. O São Paulo, né, tava aí tentando entrar, a gente conversou com o Igor Vinícius, aí tinha o Carlão da Ferroviária, tinha aquele Zampedre lá do Universidade Católica e acabou que acertou aí com o Dineno, tá? E, segundo o Alexander Vieira, o centroavante Callum Wilson, tá, de 33 anos de idade, foi oferecido ao São Paulo. O jogador inglês está de saída, tá, do Newcastle, da Premier League, mas o São Paulo recusou após a pedida salarial, que foi de R$1,5 milhão, tá? O Callum Wilson aí, né, cara, vai sair agora do Newcastle, já saiu, né, vai ficar livre aí, e ele pediu R$1,5 milhão pro São Paulo. Ele foi oferecido, não foi oferecido pro São Paulo, né, foi oferecido pelos times também, né, que é natural, quando o jogador tá livre, os empresários ofereceram o jogador para vários times, isso acontece no mercado, super normal, ainda mais que o São Paulo é um time que estava atrás de um centroavante, né, então é normal que uma porrada de empresário aí vai ser oferecendo os seus jogadores, né, para os clubes. E o Calo Wilson, né? Eu falei Calo Wilson, é Calo Wilson, tá? Só para corrigir, acho que eu falei o vídeo inteiro. Calo Wilson é Calo Wilson, tá? O nome dele aí, né? Acho que é assim que se pronuncia, né? 33 anos de idade. Eu nunca vi ele jogar, tá? Sendo bem sincero aqui pra vocês, não fico falando, não, é que é bom jogador, nunca vi jogar na vida. Já tem 33 anos de idade, entendeu? E com todo respeito, não dá pra pagar R$1,5 milhão a não ser que ele seja um maluco, irmão, pica das galáxias, que vai chegar aqui e meter 30, 40 gols no ano. Aí é outro papo, mas eu não sei se ele é jogador, né? Eu não conheço ele, imagino que não seja, entendeu? Meu irmão, pra tu pagar R$1 milhão pra um jogador, tem que ser aquele maluco que vai vestir a camisa e vai resolver os seus problemas, entendeu? Aquele camisa 10 que vai vestir a camisa e vai ser titular do time. É aquele ponta que nem o Lucas, que a gente sabe que o cara é diferente, que vai ganhar jogos pra você. Um centroavante que vai meter 30, 40 gols. É esse tipo de jogador. Jogador que veste a camisa e decide jogo. R$1 milhão e meio por mês é esse tipo de jogador. Entendeu? Jogador que tem o Oscar, que apesar de estar machucando muito, ele sabe da qualidade que ele tem, o que ele pode fazer quando ele tem em campo. Jogador que decide jogo, que é diferente, né? O Callum Wilson, cara, eu não conheço ele, velho. Como eu falei, eu nunca vi ele jogar na vida e não sei se ele é jogador aí, né, de vestir a camisa, chegar e jogar. Até porque o jogador tá fora do Brasil, tem toda a adaptação aqui, né, cara? Então, eu não conheço, né? E ele tem 33 anos de idade aí, né? Você conhece o jogador? Acha que seria uma boa ou não? Deixa embaixo nos comentários. E outro ponto também, né, pro jogador que tá fora do Brasil.
no Newcastle Premier League, é até óbvio que ele vai pedir um salário alto, né, para vir jogar no Brasil. Isso aí a gente sabe já que é de praxe, né? Isso aí já é natural, belezinha? Meu querido, negócio é o seguinte, ó, o Dineno vai ser anunciado em breve como novo reforço de São Paulo e ele não pode jogar a Copa do Brasil pelo Tricolor. Tá aí, ó. O Dineno não poderá atuar pelo São Paulo na Copa do Brasil. A CBF permite que um atleta jogue por 2 clubes na competição, mas essa liberação só é aplicada aos jogadores que têm atuado pelo primeiro time apenas nas 2 primeiras fases da competição. O Dineno entra na parte da terceira fase da Copa do Brasil contra o Vila Nova pelo Cruzeiro. Com isso, ele não pode ser inscrito na Copa do Brasil pelo São Paulo, tá? Só para deixar claro. Se ele tivesse jogado aí, né, pelo Cruzeiro, a primeira fase ou a segunda, entendeu? E tivesse vindo pro São Paulo, ele poderia, né, ser inscrito pelo São Paulo e poder jogar. Mas a partir da terceira fase, o jogador não pode jogar por 2 clubes. Ele jogou a terceira fase, né? Então, se ele jogou a terceira fase, ele não pode agora jogar pela equipe do São Paulo. Se ele tiver jogado a primeira e a segunda fase, poderia, mas ele jogou a terceira e isso impede aí dele ser inscrito pelo São Paulo. Então, o Gino chega aí para jogar a Libertadores, né, que a gente vai enfrentar o Atlético Nacional nas oitavas, e o Brasileiro. Tá? Então, vai ser as 2 competições que o Juan Dineno vai poder jogar aí pelo São Paulo. Ele não pode nem ser inscrito na competição, né? Eu acho essa uma regra bem boba, tá, cara? Sinceramente. Pô, o cara jogou a terceira fase lá, né? Mudou de clube, o cara não pode jogar pelo São Paulo, né? Essa regra já acontece aí já tem muito tempo, né? Não é nada novo, mas eu acho uma regra bem boba, tá? Tipo assim, a gente não tem nenhuma necessidade que o jogador, porra, tava no clube, ele foi pra outro, ele poderia jogar normalmente, né? Mas fazer o quê? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.